Butters! Ei, papai! Butters, o que você está fazendo? Eu estou ganhando uma surpresa! Esse episódio começa com uma piada ridícula e termina com uma crítica extremamente pesada. E tudo começa com o Cartman fazendo o que ele faz de melhor, tentando humilhar o Butters de um jeito completamente absurdo. E na cabeça dele, genial. Só que, dessa vez, o plano não só dá errado, como vira contra ele de um jeito tão perfeito que você começa a perceber que tem algo maior acontecendo ali. Porque não é só uma piada nonsense, é o tipo de situação que vai escalando, ficando cada vez mais desconfortável, até chegar num ponto que você não sabe mais se rir ou fica em choque. E é aí que o episódio começa a virar a chave, porque enquanto o Cartman entra em uma espiral de desespero, tentando esconder uma foto comprometedora, onde cada decisão dele só piora tudo, a história do Butters vai para um caminho diferente, e bem mais pesado. Do nada, o episódio sai do humor infantil e entra numa crítica direta àquelas terapias de cura que tentam mudar a orientação sexual das pessoas. E o mais estranho é como o South Park consegue fazer isso sem abandonar o tom absurdo. Na verdade, eles usam o absurdo para deixar tudo ainda mais desconfortável. E o episódio também funciona quase como um contraste perfeito desses dois personagens. De um lado, o Cartman, completamente egoísta e obcecado com a própria imagem. E do outro, o Butters, que começa perdido, confuso, mas aos poucos acaba sendo a voz mais sincera de todo o episódio. É uma trama que mistura manipulação, paranoia, o puro suco do absurdo, e culmina em uma das reflexões mais inesperadas de toda a série. Então se ajeita aí, porque hoje nós vamos desmontar esse roteiro e entender como uma premissa tão bizarra consegue entregar uma mensagem tão cirúrgica. E no começo do episódio já dá pra entender que o problema aqui não é só uma piada que deu errado, é o Cartman sendo Cartman no nível máximo. Ele juntou o Stan, o Kyle e o Kenny no quarto pra mostrar o que, na cabeça dele, é praticamente uma galeria de arte. Só que, em vez de quadros ou fotos normais, é um álbum inteiro de pegadinhas que ele fez com o Butters dormindo. E não é qualquer coisa leve. São obras do tipo desenhar no rosto dele com fezes, colocar coisas na sua boca, tirar fotos constrangedoras. E o mais bizarro nem é isso. É o jeito que o Cartman fala sobre essas fotos. Ele descreve cada uma como se fosse um fotógrafo sério, quase intelectual, comentando sobre iluminação, composição, como se estivesse em uma verdadeira exposição. E isso deixa tudo ainda mais estranho, porque você percebe que, pra ele, aquilo não é só uma pegadinha com o Butters, e sim a mais pura arte. Fiz um estudo inteiro usando meu traseiro. Aqui está usando um elemento de alto contraste. Experimentei alguns filtros de luz diferente. Então ele solta que aquilo tudo não é nada comparado ao que ele vai fazer naquela noite. Só que, antes mesmo da gente descobrir o que é, o Butters chega, todo inocente, animado pra dormir na casa do amigo. E aqui entra uma das coisas mais recorrentes da série. O Butters simplesmente não percebe o perigo que é estar perto do Cartman. Mesmo depois de tudo que já aconteceu em episódios anteriores, ele ainda cai direitinho. O Kyle até tenta avisar, mas o Cartman corta na hora, vira a situação e faz parecer que é só inveja. E o Butters compra a ideia sem pensar duas vezes. Isso diz muito sobre a dinâmica dos dois, porque o Cartman claramente vê o Butters como um alvo fácil, enquanto o Butters vê o Cartman como um amigo. Mas aí a coisa fica estranha de verdade, porque o Cartman basicamente decide que eles precisam ir dormir, às 6h30 da noite, do nada, e ainda oferece um remédio pro Butters, só pra garantir que ele apague rápido. Então, em um corte brusco, estamos no dia seguinte. Os meninos estão no ponto de ônibus, e o Cartman chega completamente empolgado, como se tivesse acabado de criar a maior obra-prima da história. E aí ele solta, todo orgulhoso, que conseguiu, que fez a melhor pegadinha de todas. Só que, quando ele mostra a foto pros outros, vem aquele silêncio meio desconfortável. Porque o plano dele foi, simplesmente, tirar uma foto com o piu-piu do Butters na boca. Aí eu peguei minha câmera e arriei as calças dele. E então tirei a foto do pipiu dele na minha boca. Cara! E na cabeça do Cartman, isso significa só uma coisa, que o Butters agora é gay. Só que aí entra o Kyle, e em poucos segundos ele destrói completamente a lógica inteira da situação. Ele basicamente vira e fala: cara, se você colocou o negócio do sujeito na boca, então o gay é você. E dá pra ver exatamente o momento em que o Cartman quebra. Ele começa a olhar pra foto de novo, tentando processar. E quanto mais ele pensa, pior fica. Porque, pela primeira vez, ele percebe que o seu plano genial talvez tenha sido, na verdade, uma das piores ideias possíveis. E é aí que entra o golpe final. O Kyle, percebendo o desespero, resolve zoar ainda mais e inventa uma solução completamente absurda. A tal da polaridade gay. Ele diz que a única forma de anular aquilo é inverter a situação. Ou seja, fazer o Butters colocar o dele na boca. E o Cartman acredita, sem questionar ou pensar duas vezes.
E nesse momento, fica claro que o episódio encontrou um ponto perfeito, porque o humor aqui não vem só da situação absurda, mas da ignorância completa do Cartman, que consegue transformar o próprio plano numa armadilha contra ele mesmo. E o pior é que ele ainda acha que tem como consertar tudo. Então vem a parte que o episódio decide cruzar completamente a linha, porque o Cartman, convencido de que aquilo realmente vai resolver o problema, sai correndo atrás de Butters. Ele nem perde tempo, chega dizendo que tem uma surpresa, e, claro, o Butters, sendo Butters, fica super animado. Só que a situação vai ficando estranha muito rápido. O Cartman manda ele fechar os olhos, ajoelhar, abrir a boca, e ainda coloca uma venda para garantir que ele não veja nada. E o Butters ainda para e pergunta, meio desconfiado, se ele não vai colocar nada nojento na boca dele. E o Cartman jura que não, mas no exato momento em que ele tá prestes a concluir o seu plano, a porta abre e o Stephen entra. E o que ele vê não ajuda em nada. O Butters de olhos vendados, ajoelhado, com a boca aberta. E o Cartman claramente fazendo algo muito errado. O Cartman foge, não explica nada, e sobra pro Butters lidar com aquilo. E aí vem a virada dessa trama paralela. Porque o pai dele, completamente em choque, não tenta entender. Ele só assume. Diz que o Butters é bicurioso. E o mais irônico é que o próprio Butters nem sabe o que isso significa. Mas, como sempre, aceita. Você só é bicurioso. O que é bicurioso, hein? Você é. Uma curiosidade não significa nada. E a partir desse ponto, a história do Butters dá uma guinada que ninguém tava esperando. Porque o pai dele não perde tempo e já leva o filho direto pra igreja, procurando uma solução. E aí entra o padre Maxi, que basicamente confirma tudo sem nem questionar. Pra ele, não é confusão, nem contexto, é algo que precisa ser corrigido. E a solução dele pra isso é um acampamento especial. E aí vem uma das falas mais engraçadas e, ao mesmo tempo, reveladoras do episódio. Porque o pai do Butters para e pensa, um lugar isolado, cheio de garotos bicuriosos juntos, parece uma ótima ideia. Um acampamento isolado onde muitos meninos bicuriosos ficam reunidos. Parece uma ótima ideia. A partir daqui você percebe que o episódio já não tá só mais fazendo piada, porque quando o Butters chega nesse acampamento, o clima muda completamente. Ainda tem humor, mas é aquele humor desconfortável, que vai ficando cada vez mais pesado. O lugar todo funciona como uma espécie de retiro religioso, onde tudo gira em torno da ideia de que aqueles meninos estão confusos e precisam ser consertados com fé. O diretor do acampamento explica tudo com aquele discurso cheio de certeza, falando de Jesus, de escolha, de mudança, como se fosse algo simples. Só que não demora muito para aparecer o outro lado. Logo na apresentação, o Butters vai conhecer o seu tal Responsabilimano, basicamente um outro garoto que vai dividir a rotina com ele. Só que quando eles abrem a porta do quarto, o garoto tá lá, enforcado. E o mais bizarro não é nem isso, e sim a reação. O diretor simplesmente fecha a porta e segue o tour como se aquilo fosse rotina. Ryan achou que jamais mudaria, mas agora está aprendendo que com o poder de Jesus Cristo e da oração, ele pode ter uma vida nova. Então eles colocam o Butters com outro garoto, o Bradley, e ele já aparece citando versículos bíblicos, repetindo tudo o que aprendeu ali, como se fosse um script. Só que, por trás disso, dá pra ver claramente que ele tá pressionado, tentando se convencer de algo. E é nessa relação entre os dois que a trama começa a ganhar uma camada diferente. Porque o Butters, mesmo sem entender direito o que tá acontecendo, não entra no jogo da mesma forma. Ele não internaliza aquela ideia de estar errado. Ele só aceita o que disseram pra ele, sem questionar muito, mas também sem aquele peso. E esse acampamento aqui não surgiu do nada. Ele é uma referência bem direta a práticas reais, que ficaram mais conhecidas principalmente nos Estados Unidos, onde existiam, e em alguns lugares ainda existem, programas de terapia de conversão que prometiam corrigir a orientação sexual das pessoas através de religião, disciplina e repressão. E isso pode parecer um pouco distante, mas não é tanto assim. Aqui no Brasil, por exemplo, esse tema ficou bem conhecido por causa da chamada cura gay, que virou pauta em vários momentos, principalmente quando alguns políticos e grupos religiosos começaram a defender esse tipo de prática, tentando legitimar como se fosse caso de tratamento psicológico. E isso gerou uma polêmica enorme, porque envolve justamente essa ideia de que existe algo errado que precisa ser corrigido, e é exatamente esse pensamento que o episódio critica. E aqui também entra uma referência ao filme Nunca Fui Santa, no título em português, que mostra um acampamento bem parecido, só que com uma abordagem mais estilizada, quase caricata, onde os personagens são forçados a agir de acordo com padrões de gênero super rígidos. Mas South Park vai além, porque, em vez de só rir da situação,
A série escancara as consequências disso tudo, mostrando como esse tipo de ambiente pode gerar culpa, confusão e até levar pessoas ao limite. Os discursos repetitivos, a ideia de que todo mundo ali tá quebrado, a tentativa constante de controle. Então, isso aqui não é só uma paródia, é uma crítica bem direta a algo que, apesar de absurdo, já foi tratado de forma séria em vários momentos da vida real. Eu sou bicurioso. Não se deita com um homem como se deita com uma mulher é repugnante. Levítico 18:22. Enquanto isso, a gente volta pro Cartman. E aqui a situação dele começa a sair completamente do controle. Ele reaparece dizendo que pesquisou na internet e descobriu que aquilo que o Kyle falou era mentira. Ou seja, não existe essa história de reverter a polaridade gay. Só que, em vez de ficar aliviado, ele já entra em modo de contenção de danos. Porque agora o objetivo dele é outro: apagar tudo. Ele basicamente decide que, se ninguém mais ver a foto, então nada aconteceu, problema resolvido. Só que vem um detalhe que ele esqueceu: os outros já viram. E o jeito que o Kyle responde é perfeito, completamente calmo, quase desinteressado, enquanto joga a frase que distrai o Cartman por dentro. Ninguém jamais saberá. A não ser a gente. Certo, a não ser vocês. E todos pra quem contarmos. O Cartman até tenta negociar, ameaçar, implorar, mas nada funciona. E é aí que a paranoia começa de verdade. Porque, na cabeça dele, não existe mais dúvida. O Kyle vai expor tudo. É só questão de tempo. E em mais um corte brusco, na cena seguinte, ele já aparece completamente fora de si, indo atrás do Kyle de forma agressiva, porque a foto sumiu e o Cartman acusa ele de ter roubado. E o mais interessante é que não tem nenhuma evidência. É só a necessidade do Cartman de culpar alguém, e ele precisa que a culpa seja do Kyle. E quando o Kyle simplesmente diz que não tem a foto, o Cartman não aceita. Ele já parte pra cima, pronto pra brigar. Só que aí acontece uma das coisas mais simples e mais satisfatórias do episódio. O Kyle dá uma muqueta nele, e o Cartman desmorona em lágrimas. Está você é um judeu! E Kelly, você é um judeu! Vocês todos são judeus! Oh! Só que ainda não acabou, porque aí vem uma das cenas mais absurdas de todas. O Cartman vai até a polícia, e ele trata a situação como se fosse um crime sério, e exigindo ajuda imediata. Só que o policial, obviamente, precisa entender o que exatamente foi roubado, e o Cartman tenta evitar falar a todo custo. Ele enrola, até o ponto que não tem mais como. E quando finalmente descreve a foto, é aquele momento constrangedor, porque ele tenta montar uma narrativa completamente absurda, dizendo que estava dormindo, que não sabia de nada, enquanto descreve uma situação que claramente não faz o menor sentido. E quanto mais ele tenta se justificar, pior fica. O policial só olha pra ele, meio sem reação, e basicamente responde com a única conclusão possível: não tem o que fazer. E quando o Cartman insiste, desesperado, dizendo que precisa resolver isso antes da escola, a resposta é direta: ele tá ferrado. E isso é o mais interessante dessa parte toda, porque o Cartman passa o episódio inteiro tentando controlar a narrativa, manipular todo mundo, manter a própria imagem intacta, mas cada tentativa só piora a situação, ele se sabota o tempo todo. E no fim, o maior inimigo dele ali não é o Kyle, nem a foto, e sim, ele próprio. É uma foto comigo e... O que parece ser um pênis na minha boca. Enquanto isso, lá no acampamento, a coisa continua escalando, só que de um jeito bem diferente. A gente entra numa espécie de culto, com todos os garotos reunidos, cantando e repetindo mensagens sobre não estar mais confuso. E no meio disso tudo, eles apresentam o Pastor Phillips, que supostamente é o grande exemplo de sucesso do programa. Ele sobe no palco cheio de energia, dizendo que também já foi bicurioso, mas que conseguiu se curar com a ajuda de Jesus. E até aí, beleza. Só que a forma como ele se comporta entrega tudo. Os gestos, a forma de falar, a postura exagerada. É tudo tão caricato que a cena vira uma ironia escancarada. Porque ele tá ali, dizendo que mudou completamente, enquanto claramente não mudou nada. E o episódio nem tenta esconder isso. Pelo contrário, ele esfrega na cara do espectador. É aquele tipo de humor que não vem da piada em si, mas da contradição absurda da situação. Mas aí percebi que Deus não queria que eu fosse assim. Deus queria que eu fosse homem. E como se já não fosse desconfortável o suficiente, no meio do sermão, mas um garoto simplesmente se autoelimina. E, de novo, ninguém reage. É tratado como parte da rotina. E isso, claro, não é só exagero ou humor sombrio gratuito. É uma crítica bem direta. Esse ambiente, que deveria ajudar, só reforça a ideia de que aqueles meninos estão errados. E quanto mais eles tentam se encaixar, mais quebrados eles ficam. Só que, no meio disso tudo, a relação entre o Butters e o Bradley começa a ganhar espaço. Os dois acabam sendo chamados na sala do diretor, porque o Bradley estava escondendo um catálogo de cuecas. E o diretor praticamente esfrega o catálogo na cara do Butters, perguntando se aquilo deixa ele confuso. E o Butters responde, com toda a sinceridade do mundo, que sim, tá tudo confuso mesmo. Só que, claro, não do jeito que eles querem dizer.
E enquanto essa bronca acontece, ao fundo, dá pra ouvir o som de um tiro, mas uma autoeliminação acontece, de novo, sem grande reação. E isso só vai acumulando, porque o acampamento impõe regras rígidas, proíbe qualquer coisa que possa ser considerada impura, e pune os garotos com penitência, como se aquilo fosse resolver alguma coisa, mas só acaba empurrando eles até o limite. E, no caso do Butters e do Bradley, eles são forçados a escrever vários versículos bíblicos por dias, e a gente vai ver mais pra frente o quão errado isso vai dar. É isso que o deixa confuso. Você não entende? Isso está confundindo você agora, não está? Sim, está todo mundo confuso. E enquanto tudo isso tá acontecendo, o Cartman percebe que não tem mais controle nenhum da situação. E isso, pra ele, é insuportável. Porque, até então, ele ainda tava tentando se convencer de que dava pra resolver. Esconder a foto, manipular os amigos, inverter a culpa. Mas agora não. Agora, na cabeça dele, o Kyle vai mostrar aquilo pra escola inteira. É inevitável. E quando ele percebe que não consegue resolver sozinho, ele apela e decide envolver a mãe. Só que, claro, não existe um cenário onde o Cartman simplesmente conta a verdade. Então ele faz o que sempre faz, reconstrói a realidade inteira a seu favor. E essa é, talvez, uma das partes mais absurdas do episódio, porque ele cria uma versão completamente surreal da história. Diz que estava sendo legal com o Butters, que queria tirar uma foto inocente. E aí, do nada, o Butters teria abaixado as calças. Então ele tropeçou, caiu, e por pura coincidência, a boca dele acabou exatamente onde não deveria. E não para por aí. Ele ainda completa dizendo que, nesse momento, ele resolveu sorrir e dar um joinha pra câmera, porque lembrou de uma coisa engraçada. É tão absurdo que quase fica perfeito. E o mais impressionante é que a Liane acredita. E isso reforça muito essa dinâmica dos dois. O Cartman pode inventar qualquer coisa, desde que ele coloque emoção suficiente. A mãe dele compra a história. Justo na hora da foto, o Boris ficou tão excitado que arreou as calças do pijama e eu tropecei e caí. E minha boca aterrissou bem no pênis dele. Então ela decide agir. Liga pra Sheila, a mãe do Kyle, tentando resolver a situação. E, por um segundo, parece que deu certo. Porque a Sheila garante que o Kyle não tem a foto. E esse deveria ser um momento de alívio, mas não, porque isso simplesmente não encaixa na lógica do Cartman. Na cabeça dele, só existem duas opções. Ou o Kyle tem a foto, ou ele tá mentindo. Aí ele chega à conclusão que, se o Kyle vai mostrar a foto e humilhar ele, então o próprio Cartman vai fazer isso primeiro. Porque, de alguma forma, isso significa que ele ainda tem controle da situação. É quase como se ele pensasse, se eu me expor primeiro, ninguém pode usar isso contra mim. Então corta pro dia seguinte, na escola. Ele entra na sala, carregando um projetor, todo sério, e começa a apresentação como se fosse um fotógrafo profissional. Ele vai mostrando fotos completamente aleatórias, falando de luz, composição, significado, tudo pra construir um momento. E você sabe que ele tá enrolando, que tá adiando o inevitável, mas ele vai chegar lá. Só que enquanto isso acontece, a outra história tá indo pra um lugar muito mais pesado. No acampamento, o Butters e o Bradley continuam juntos, cumprindo aquela punição absurda. E no meio disso, o Bradley finalmente admite o que ele sente. Ele diz que gosta do Butters. E o mais interessante é que o Butters responde da forma mais simples e inocente possível. Ele gosta dele também. Só que, pro Bradley, aquilo é o fim, porque ele foi condicionado o tempo todo a acreditar que esse tipo de sentimento é errado, que precisa ser corrigido. Então, na cabeça dele, isso significa que ele não tem conserto, que é um caso perdido. E ele entra em desespero, começa a falar que eles são incorrigíveis, e simplesmente foge, dizendo que a única saída é se auto-eliminar. E aqui o episódio dá mais uma virada, porque o Butters, que até então estava meio perdido na situação, finalmente reage. Ele vai direto para a sala do diretor, tentando explicar tudo, ainda meio confuso, mas claramente preocupado. Só que, como sempre, os adultos não estão realmente interessados em entender. E aí a coisa escala mais um pouco. O diretor decide chamar o pai do Butters, como se ele fosse parte do problema, como se tudo ainda fosse sobre corrigir o comportamento. E isso só reforça o quanto ninguém ali tá realmente ouvindo o que tá acontecendo. Até que chega a notícia. Encontraram Bradley. E aí sim, tudo converge. Então a cena corta, e a gente vai direto pro momento mais importante da história. A ponte. O Bradley tá lá, pronto pra pular. Os adultos ao redor continuam com aquele discurso vazio, falando que vão consertar ele, sem realmente ouvir o que ele tá sentindo. E é nesse momento que o Butters faz algo que ninguém ali consegue fazer. Ele fala, mas não como um adulto, não como alguém tentando ensinar. Ele fala como ele mesmo. Ele explode, basicamente, dizendo que tá cansado de todo mundo dizendo que ele tá confuso. Porque ele não tava confuso antes. Ele só ficou confuso depois que começaram a dizer isso pra ele. E essa frase muda tudo, porque ela resume o episódio inteiro. O problema nunca foi o Butters, nem o Bradley. O problema é o ambiente. São as pessoas tentando impor uma identidade, tentando corrigir algo que não precisa de correção.
Eu não vou mais ficar confuso só porque dizem que eu deveria estar. Meu nome é Butters, tenho 8 anos, meu sangue é O e eu sou bicurioso. E ele vai além. Ele fala que, se ele foi feito por Deus, e ele é assim, então talvez Deus também seja um pouco bicurioso. E essa é uma fala absurda, claro, mas ao mesmo tempo faz total sentido dentro da lógica dele. E, mais importante ainda, é sincera. E é isso que quebra o ciclo, porque o Bradley ouve, e, pela primeira vez, alguém não tá dizendo que ele tá errado, só tá dizendo que ele pode ser ele mesmo. E isso basta. Ele desiste, desce da ponte, e por um momento, parece que finalmente alguém venceu nessa história. E pra deixar tudo ainda mais irônico, o pai do Butters chega e solta que talvez ele também seja bicurioso. O que, se você lembra de episódios anteriores, como no próprio episódio do Butters, não é exatamente novidade, só que agora ele fala isso com naturalidade. E o Butters volta a ficar confuso, mas dessa vez, um tipo diferente de confusão. Não, eu gosto de ser bicurioso. Pois quer saber de uma coisa? Eu também. Espere, agora eu fiquei confuso. E enquanto tudo isso acontece lá fora, a gente volta pra sala de aula. E o Cartman finalmente chega no momento que ele passou o episódio inteiro tentando evitar, mas ao mesmo tempo, procurando. Ele respira fundo, dá uma pausa dramática e mostra a foto. E é exatamente o que você imagina. A sala inteira fica em choque, em silêncio. E o mais surreal é que o Cartman ainda tenta manter a pose. Ele começa a justificar a imagem como se fosse arte, como se tivesse algum significado profundo por trás. E aí vem uma das desculpas mais absurdas do episódio. Ele diz que aquilo é um protesto contra a guerra no Iraque. O que, inclusive, não tá aqui à toa. É uma referência bem direta a fotos reais de Abu Ghraib, que foi uma prisão no próprio Iraque, onde soldados americanos torturavam os prisioneiros e posavam para fotos de formas completamente inadequadas, sorrindo e fazendo pose, como se nada tivesse acontecendo. E aqui, o episódio pega essa ideia e leva pro absurdo total, colocando a boca do Cartman como uma justificativa artística. Só que não dá nem tempo da cena respirar direito, porque, do nada, o Sr. Macken entra na sala com um recado. A mãe do Cartman encontrou a foto debaixo da mesa dele. Ou seja, ela nunca foi roubada, nunca esteve com o Kyle. E nesse momento, tudo se fecha. Todo o desespero, toda a paranoia, todas as decisões ridículas que o Cartman tomou ao longo do episódio foram baseadas em uma coisa que só existia na cabeça dele. E a sua reação final resume tudo. Merda. E é aí que o paralelo fica perfeito, porque enquanto Butters termina o episódio aceitando quem ele é, mesmo sem entender tudo completamente, o Cartman não aprende absolutamente nada. Ele continua igual, preso no próprio ego, incapaz de admitir o erro. E no fim, ninguém precisou derrubar o Cartman, ele fez isso sozinho. E quando o episódio termina, fica aquela sensação estranha. Porque, olhando por cima, parece só mais uma história absurda do Cartman fazendo besteira. Mas quando você junta tudo, dá pra ver que tem duas narrativas acontecendo ao mesmo tempo. E elas dizem coisas completamente diferentes. De um lado, o Cartman. Ele passa o episódio inteiro tentando controlar como os outros vão enxergar ele. Não importa o que realmente aconteceu, o que importa é a imagem. E é isso que guia todas as suas decisões. Ele mente, manipula, entra em paranoia, tudo pra evitar parecer algo que ele não quer ser. Só que, no fim, isso só piora tudo. Porque o Cartman é, basicamente, o retrato do ego levado ao extremo. Ele não consegue admitir erro, não consegue lidar com vergonha e, principalmente, não consegue aceitar quando perde o controle. E é exatamente isso que faz ele se sabotar o tempo todo. E essa situação não é nova. Se você pensar em outros episódios, tipo do Incrível E4000, o padrão é sempre o mesmo. O Cartman vai longe demais, acredita demais na própria ideia e, eventualmente, paga o preço. Agora, do outro lado, tem o Butters, e o contraste não podia ser maior, porque ele começa o episódio completamente perdido, sendo jogado numa situação que nem entende direito. Ele é rotulado, pressionado, colocado num ambiente que tenta o convencer de que tem algo errado com ele. E mesmo assim, ele não quebra. Na verdade, faz o oposto. Sem nem perceber, ele questiona tudo aquilo com uma lógica simples, mas que acaba sendo mais honesta do que qualquer discurso dos adultos. Ele não tenta provar nada, não tenta convencer ninguém, ele só fala o que faz sentido pra ele. E é isso que muda tudo. Enquanto o Cartman representa a negação e o ego, o Butters representa a aceitação, mesmo no meio da confusão. E isso também não é coincidência. O Butters já teve vários episódios onde ele perde na superfície, mas no fundo, é ele quem sai por cima moralmente, porque ele é o único que não joga o jogo da manipulação. E o ponto mais forte do episódio tá justamente aí. Não é sobre quem tá certo ou errado em termos absolutos. É sobre o que acontece quando as pessoas tentam impor uma identidade, uma explicação, uma correção pra algo que não precisa disso.
E no fim das contas, esse é exatamente o tipo de episódio que só South Park consegue fazer. Ele começa com uma piada idiota, literalmente uma pegadinha do Cartman que deu errado, e quando você percebe, já virou uma crítica bem pesada sobre identidade, pressão social e até hipocrisia religiosa. E o mais curioso é que ele não abandona o humor em nenhum momento, só vai deixando ele cada vez mais desconfortável. E é por isso que esse episódio ainda funciona tão bem hoje, porque, mesmo sendo exagerado, ele acerta em cheio na ideia de que o problema, muitas vezes, não tá na pessoa, mas no que tentam impor sobre ela. E se você curte esse tipo de episódio, aqueles que começam no absurdo e terminam te fazendo pensar, então já aproveita para conferir os próximos vídeos que vão aparecer na sua tela, porque tem muito mais South Park nesse nível pra gente explorar. E se você gostou dessa análise, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder as próximas. No mais, muito obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo. Pode parecer na foto que eu estava olhando para as lentes da câmera e sorrindo, com pênis na minha boca e com os polegares levantados. Mas garanto que dormia profundamente.